dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 12 de dezembro. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a continuidade desta palavra que nós trouxemos desde ontem. Foi uma mensagem que Deus nos deu sobre o tema Quando a morte visita uma família. O que acontece? Como é que os que ficam se comportam? Que reação tem a criança que perde a mãe, que perde o pai que perde o filho, a esposa, o marido? Cada um tem uma reação diferente. O comportamento vai de acordo com a perda, mas de sorte que todos nós sofremos. Eu disse ontem que até os animais sofrem. Se você tem um animal doméstico, ele vai perceber pela intuição a ausência daquela pessoa. E daqui a pouco ele vai ficar triste. Nós, quando perdemos a esposa, tínhamos um cachorrinho de estimação e ele ficou tão triste que terminou morrendo. É assim. Todos sofrem. Portanto, esta palavra que Deus nos deu, pela ocasião da Dia de Finados, nós pregamos esta mensagem, nós registramos, estamos trazendo aqui para você que está conosco nesta manhã. Espero que você continue com o seu coração aberto para receber esta palavra, que eu não tenho dúvidas, vai falar o seu coração. Antes, eu quero lembrar aos nossos telespectadores a nossa cantata natalina, como tudo aconteceu. No dia 23 deste mês, nós estaremos realizando a 7ª edição da cantata natalina lá em nosso templo. Aliás, nós realizamos na parte externa da igreja, porque não comporta a multidão que acorre ali naquela ocasião. Então, no dia 23, nós estaremos realizando a 7ª edição sobre a cantata natalina. Inclusive, as pessoas que não sabem onde é a igreja, está situada ali no bairro de São José Pinheiro, próximo ali ao Parque da Criança, confluência com o Monumento do Centenário. Aliás, tem ali uma belíssima árvore de Natal que foi edificada, foi construída ali, foi ornamentada aquela região todinha, está belíssima aquela região. Então você pode ir sem medo de errar, né? Então, no início ali daquele giradouro da Avenida Brasília, nossa igreja está situada ali, vamos realizar na parte externa da igreja, no dia 23 deste mês, você não pode perder. Antes de nós trazermos esta palavra, gostaríamos de fazer uma oração por você que está conosco nesta manhã. Pai, nós te louvamos, agradecidos por esta oportunidade, quando nós abrimos o nosso coração, mais uma vez, para recebermos a tua palavra. Fala-nos ao coração, principalmente aquelas pessoas que perderam entes queridos este ano, que estão enlutados, corações, famílias enlutadas, para que o teu Espírito Santo derrame uma bênção de consolação, de conforto sobre cada coração. Nós te pedimos que tu continues falando através de toda esta explanação da tua palavra. É o que nós te rogamos mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós trazermos esta palavra, gostaríamos que você se deleitasse com esta música interpretada pelo cantor Feliciano Amaral. Deleite-se com esta música e em seguida você estará ouvindo esta explanação da palavra de Deus. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me cansa junto ao meu Senhor, sobrepassa todo entendimento, a perfeita paz do Salvador. Seu amor por mim é infinito, dá-me sempre o que é melhor. Dia a dia Cristo me acompanha,
e me chama a doce comunhão. Todo meu cuidado Jesus leva, lhe entrego alma e coração. Não se mede o seu amor supremo, Ele é o bendito Salvador. Cristo supre o que necessito, pois o pão da vida é o Senhor. Ó Senhor, me ajuda neste dia a viver de tal maneira que o teu nome seja exaltado, pois anelo honrar-te só a ti. Lá na destra do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me o conforto, dá-me paz, sim, ao meu coração. Eu já tive a oportunidade de ouvir pais que perderam filho dizer: pastor, é uma dor violenta. Perder um irmão é uma coisa, perder o pai é uma coisa, perder a irmã é uma coisa, perder o marido é uma coisa, perder a esposa é uma coisa, mas perder um filho, pastor, é algo muito profundo, é algo que só sabe quem passa por isso. Uma certa ocasião eu estava visitando um senhor que perdeu uma filha há mais de 20 anos, e quando ele começou a lembrar a perda daquela filha, as lágrimas começaram a cair no canto dos olhos. Ele disse: pastor, é algo que a gente não consegue jamais, a gente jamais consegue ter lenço suficiente para enxugar as lágrimas, porque enquanto a gente existir, nós vamos chorar a perda daquele filho. Por isso Davi chorava, angustiado, pedindo: Senhor, dá saúde, restaura, não permita que essa criança venha a óbito. Agora imagine a dor da perda de Batseba ao receber a notícia que o seu marido fora morto, tombara em uma batalha na guerra. Então já tinha um sentimento de perda do marido, agora de um filho, fruto de uma união ilegal, ilícita, ilegítima, que era adultério, que até então a própria Batseba não sabia da morte do seu marido, que no caso fora planejada, arquitetada. Tratava-se de um crime premeditado, cujo autor intelectual era o próprio Davi. E aí, meus irmãos, Davi, para ocultar aquele pecado, forjou toda aquela trama de trazer Urias para casa, para deitar-se, para livrar o flagrante de que ele era o autor daquela criança. E aí a criança nasceu, mas a criança veio a falecer. A morte, sobre dois aspectos naquela família, no caso de Batseba, foi do marido e agora do filho. Um morto, assassinado num crime brutal. Ela perdera o filho por morte, por doença, morte natural. Ou de um jeito ou de outro, ninguém está isento deste acontecido chamado morte. Na minha família, na sua família, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, tem alguém na sua família que morreu por morte natural ou por morte acidental, por um crime, seja de que natureza for,
eles vieram a óbito. A morte, de um jeito ou de outro, é inaceitável. Nós não conseguimos, não temos a compreensão de aceitar como algo normal, como algo natural. A morte, quando acontece na vida de uma família, é brutal. A morte consegue arrancar dos braços de uma mãe uma criança recém-nascida, com poucas horas, poucos dias, poucas semanas, muitas delas ainda estão sendo amamentadas. E a morte arranca dos braços de uma mãe esse filho, arranca dos braços de um marido a esposa amada, a esposa querida, arranca dos braços da esposa o querido e amado esposo, que muitas vezes sai para o trabalho ou que está viajando, saiu com vida, saiu com saúde, e quando veio a notícia, o retorno, que ele vai voltar num caixão. A morte, sendo assim, ela é cruel, ingrata, não respeita ninguém. A morte não tem a menor consideração, ela chega de repente, abruptamente, ela nos apanha de surpresa, ela nos apanha muitas vezes numa situação desconfortável ou mesmo confortável, de modo que ela vem no momento em que nós não esperamos. Você pode estar bonzinho, posso estar falando para alguém agora que está boazinha ou bonzinho. Então, um incômodo, vai ao médico, faz um diagnóstico, não recebe o resultado, você está com um CA, e você só tem 6 meses de vida, você só tem algumas semanas de vida. Ou você talvez esteja bonzinho, com toda a saúde, com todo o vigor, sai ao trabalho, atropelado, morte fatal instantânea. A morte, portanto, é cruel, é ingrata, é traiçoeira, arranca de repente, sem pedir licença, no melhor momento da sua existência, no melhor da sua vida, alguém importante que está ao seu lado, seja seu pai, seja sua mãe, seja o marido, sua esposa, um filho, seja quem for. Eu lembro agora 2 histórias que eu não esqueço jamais, enquanto eu visitava meus pais na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A história de um casal que tinham saído de São Paulo, estavam em lua de mel na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, hospedados no hotel Reis Magos. Em plena lua de mel, fizeram a festa em São Paulo, tomaram o voo para Natal, e no outro dia, enquanto eles estavam lá naquele hotel em lua de mel, o noivo recém-casado, eu vou dar um mergulho. Ele foi tomar um banho numa das praias lá em Natal, e há muitos arrecifes, e só que ele não voltou, amanheceu, entardeceu, e ele não voltou. A noiva ficou impaciente, porque o marido tinha saído para dar um mergulho e não voltou. É que o corpo dele veio aparecer no outro dia, boiando. Ele teve morte por afogamento, em plena lua de mel. Essa noiva, segundo as matérias jornalísticas, ela amaldiçoou aquele dia, amaldiçoou a cidade de Natal, pelo trágico desaparecimento do seu marido em plena lua de mel. Eu estava visitando meus familiares quando isso aconteceu, faz muitos anos isso. E uma família nobre na cidade de Natal também, numa outra visita em que eu fazia meus pais, a moça estava completando 15 anos, festa de debutante, 15 anos. A festa estava tão programada que eles haviam, tão bem elaborada, que eles haviam convidado uma orquestra para vir da cidade do Recife para tocar o baile de debutante. As flores foram encomendadas para ornamentar o clube, o América Futebol Clube de Natal. A festa, os cronistas sociais eram o que mais divulgavam a festa dos 15 anos de uma das famílias mais nobres da cidade de Natal. Isso que eu estou contando aconteceu, não é uma história inventada, isso é real. No dia do aniversário da menina, da moça, o patriarca daquela família, no caso o avô dela, teve um infarte e morreu. A festa foi desmanchada.
A orquestra que tinha sido convidada foi dispensada. As flores que ornamentaram o clube serviram para ornamentar o caixão daquele ancião. A morte é assim, não escolhe dia, não escolhe lugar, não escolhe hora, ela chega assim sem pedir licença, desbanca tudo, e a família fica numa situação muitas vezes de desespero, de angústia, porque ninguém está preparado para a finitude da vida ou a morte, ninguém, mas ninguém mesmo. Portanto, quando a morte chegou naquela família, que não faz acepção de pessoas, não escolhe lugar, não escolhe não escolhe hora, não escolhe circunstância, ela chega sem pedir licença. Nesta passagem nós encontramos o exemplo de uma família que fora visitada pela morte. A princípio, o esposo de Batseba foi assassinado, depois o filho que foi morto por uma enfermidade. Nestas passagens nós encontramos lições importantíssimas para a nossa vida. A primeira delas é que todos nós estamos nivelados pela morte, todos nós. Não há família de rico e de pobre, de sábio ou de ignorante. Não há alguém que diga: a minha família é uma família privilegiada. Porque se eu perguntasse aqui agora, qual é a família que não teve algum momento na sua vida da perda de algum ente querido, nenhum de nós ousaria levantar a mão e dizer: a minha família, pastor. Porque seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu avô, seu bisavô, seu irmão, seu cunhado, concunhado, seu parente mais próximo, mais distante, todos nós temos alguém que perdeu ou que levou a nossa família a ser visitada pela morte. Nessa passagem nós não encontramos base nenhuma para também não crermos na perspectiva da reencarnação, nem tampouco no purgatório, pseudo lugar imaginário e criado pela igreja, pela Igreja Católica Apostólica Romana. E eu trago aqui para vocês um documento que eu tenho da criação deste lugar. O purgatório, para aqueles que creem, quando morre alguém da sua família, aqueles que são religiosos, a primeira coisa que fazem é procurar o pároco da cidade e encomendar para fazer missa de 7º dia, de 30º dia, de aniversário, e nunca mais para. Esse pseudo lugar foi criado no ano 300. No ano 310 começaram a rezar pelos mortos, quando que a Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. No ano 503 o purgatório começa a existir, missas são pagas e começaram no ano de 1476 a serem negociadas. E aí eu quero aqui ler para vocês um artigo que você que é católico, apostólico romano, abra bem os ouvidos para ouvir isso que eu vou ler para você agora. O purgatório é o nervo exposto da Igreja Católica. Não querem que toque, mas esse dogma, no dizer do historiador Cesare Cantu, é a galinha dos ovos de ouro da Igreja. E o ex-padre Dr. Humberto Holden confirma dizendo que com esse expediente, abram bem os ouvidos, com esse expediente do purgatório, a Igreja Católica recolhe por dia em todo o mundo 500 milhões de dólares. É dinheiro a valer. Nos primeiros séculos da era cristã, ninguém ia para o purgatório porque não existia. Foi criado com um decreto papal. Nos países protestantes e nas outras igrejas cristãs, não há esse perigo. Criaram-no só para almas católicas. Com esse dogma, a igreja peca duas vezes e cria um problema de consciência para com os padres. Primeiro, por oficializarem uma inverdade,
segundo por receber dinheiro em nome dessa inverdade. O purgatório tornou-se comércio espiritual a partir de 1476, com o Papa Sisto IV. A igreja é a única instituição no mundo que negocia com as almas dos homens. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 18, verso 13. Nunca informam quando eles deixam o tormento, celebram missas por uma mesma pessoa falecida sempre que haja um simplório para pagar. Não há textos bíblicos de apoio a esse dogma, e a não ser uma referência no livro apócrifo de Macabeus sem valor, que é um dos livros não inspirados. Eu estou lendo isso aqui, fiz questão de ler isso aqui, para mostrar que quando Davi percebeu que a criança estava morta, porque o texto diz que a criança adoeceu durante 7 dias e morreu, e os seus súditos ficaram temerosos de dizer para Davi que o seu filho tinha morrido. Porém Davi percebeu que eles cochichavam no ouvido um do outro: a criança morreu, e Davi, quando souber, como é que vai ser? E aquilo despertou a curiosidade, chamou a atenção de Davi, e ele disse: me diga uma coisa, a criança morreu, o menino está vivo ou morreu? Disseram: o menino morreu. E Davi então foi, tomou banho, lavou-se, se alimentou, e aí disseram: que é isso que fazes? Enquanto a criança estava doente, você estava aí jejuando, chorando, clamando, pedindo, e agora depois que a criança morreu, você está aí comendo, se alimentando, como se nada tivesse acontecido. Muito mais grave foi agora a morte da criança, e você... Davi disse: tudo bem, preste atenção que aqui Davi diz, nos versos 18 a 23, Davi simplesmente chegou a essa conclusão, preste atenção: ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou na terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fazes? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei, digo eu, fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Não há nenhuma base bíblica fora desta realidade que alimente alguma esperança de que alguém vai para o purgatório. Tampouco a reencarnação, que alguém morre e reencarna. Biblicamente falando, a Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo final. Quantas pessoas que me assistem agora, que estão aqui comigo nesta noite, estão espiritualmente cegas e continuam acreditando num ensinamento errôneo, absurdo, num falso e mentiroso lugar que não existe na Bíblia. Eu fico lamentando porque estamos em pleno século 21 e as pessoas ainda continuam sendo enganadas. É como alguém diz assim: me engana que eu gosto, eu quero acreditar nessa mentira, eu quero continuar sendo enganado. Quem está com a verdade? As Escrituras Sagradas, a qual Jesus disse: errais e não conheceis as Escrituras, examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Sabe qual é a dificuldade que você tem de acreditar nessas mentiras e nesses engodos? É porque você não lê a Bíblia. Examine a palavra de Deus, e você vai então entender e compreender que só as Escrituras realmente revelam aquilo que é verdade. Quem está com a verdade? Quem está falando a verdade? Jesus através das Escrituras, ou o clero através da tradição de dogmas que ainda hoje, em pleno século 21,
as indulgências estão tão fortes, tão vivas, quantas foram antes da Reforma Protestante, proclamada no dia 31 de outubro de 1517. Nem reencarnação tem base bíblica aqui, nem purgatório. E se tem alguma pessoa católica aqui, eu peço que você seja bastante compreensivo, que eu não estou aqui fazendo ataque ou afronta à religião da maioria, mas eu estou mostrando à luz das Escrituras Sagradas o que a Bíblia diz a respeito do céu e do inferno e aquilo que não é verdade e que não está na palavra de Deus. A gente precisa de estar com uma visão, ou ter uma visão diferente quanto ao ensino bíblico a respeito da morte. E aí eu quero agora começar a falar sobre isso aqui, quando a morte visita uma família. Primeiro lugar, a morte para o cristão que ouviu Jesus dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então a morte não é uma coisa ruim, não. A morte não é uma coisa horrível, como alguns dizem, como alguns ensinam, como alguns acreditam. Jesus foi quem declarou isso. Repito, eu sou a ressurreição. Vamos dizer comigo? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Agradeço a todos que estiveram conosco, que todos tenham um dia abençoado, que Deus derrame luz nos seus planos, nas suas decisões para este dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã. A cruz em que Cristo morreu é refúgio de paz e amor, é manancial de graça eterna, profundo e sublime, que limpa do mal. Acharás um lugar ali, acharás um lugar ali, milhões haverá, mas ainda lugar, junto à cruz acharás lugar. Milhões já vieram à cruz e aceitaram o amor de Jesus. Para o coração oferece perdão a todo que queira gozar salvação. Acharás um lugar ali, acharás um lugar ali, milhões haverá, mas ainda lugar, junto à cruz acharás lugar.